O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudos para a Escola Bíblica Dominical para o período do mês de abril e as semanas a seguir. Nesse novo período, o nosso tema agora novo, em período aberto, que poderá ser no trimestre ou poderá estender por mais de um trimestre, será de estudos nas cartas dos apóstolos, ou do apóstolo Pedro, primeira carta, segunda carta. E nós colocamos desse jeito: Escola Bíblica Dominical, estudo das cartas do apóstolo Pedro, a partir de abril de 2019. A lição presente é a de número 4, crescendo na graça e no conhecimento. E a nossa lição é para as classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. O texto proposto desta vez, na quarta lição, é do verso 1 ao verso 10, do capítulo 2, e que podemos estar lendo desta forma. Assim escreveu Pedro: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Este é o nosso texto de estudo nessa lição de número 4. E para texto áureo, temos elegido o verso 9 desse capítulo 2, dentro do texto da leitura bíblica, e que diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude ou as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O esboço proposto para a lição de número 4, crescendo na graça e no conhecimento, está com os tópicos que são: primeiro, desejando de verdade o leite racional, crescendo como parte do edifício de Deus, e o terceiro tópico, as bênçãos e o conhecimento
dos eleitos. A nossa introdução do nosso material de classe, tiramos os textos que lemos a seguir. Nessa lição, o apóstolo Pedro continua exortando os seus leitores que busquem um viver correto pela obediência à verdade. Ele ainda os aconselha a que se alimentem da palavra de Deus, que renunciem à prática do pecado e que exercitem na prática do bem. Enquanto a velha natureza carnal procura apegar-se às coisas mundanas que a cercam, o novo homem luta em busca do crescimento espiritual. Dando sequência ao nosso estudo, passando já para o primeiro tópico, desejando a verdade, ou de verdade, o leite racional. Observem que o apóstolo Pedro volta algumas vezes a citar pontos que já disse anteriormente, como sempre reforçando o que já falou e colocando algo novo à frente. E o assunto principal dele aqui é que ele quer que todos cresçam na graça e no conhecimento. Mas ao mesmo tempo, ele vai observar que para isso é necessário que alguém viva se alimentando, se alimente de forma constante, continuada, das coisas de Deus, da palavra de Deus. Aí sim, como a criança precisa de alimento da sua mãe, assim também nós temos que entender que precisamos estar apegados a Deus e dele recebendo aquilo que será o nosso fortalecimento e as condições de crescimento para uma maturidade cristã. Só que nesse meio tempo ele volta a falar do amor entre os irmãos e que entre nós haja uma sinceridade e nada impróprio, que nós vamos estar estudando logo em seguida, porque estas coisas erradas fazem com que a gente não esteja unido com Deus, não esteja se envolvendo com a palavra, e com isso nunca haverá crescimento nem fortalecimento nas coisas de Deus. E depois ele traz ainda a respeito da honra, da nobreza de nós fazermos parte do edifício de Deus, e isso é algo muito importante, é algo tremendamente sublime e que nós precisamos procurar conhecer melhor, entender, mas vamos estar tocando no assunto porque faz parte desses versos. E finalmente, que nesse crescimento se espera que estejamos transmitindo tudo isso a outros, para que o nome do Senhor seja glorificado e mais gente esteja dentro do processo de estar sempre por parte nossa, transmitindo as coisas de Deus para que outros venham absorver, conhecer, se decidir por Jesus e ter o benefício da salvação. Assim, dando continuidade, no primeiro parágrafo do nosso desenvolvimento, estudo nas cartas ou das cartas do apóstolo Pedro, lição número 4, crescendo na graça e no conhecimento, desejando de verdade o leite racional. Mas como nós falamos, Pedro primeiro trata da necessidade de amor fraternal, ou de uma sinceridade no viver para com o nosso irmão, e é colocado desta forma, assim transmitimos, em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 a 3, e vamos ler esses versos para nós relembrarmos. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Então, nesse texto,
O apóstolo volta a explicar com maiores detalhes o que significa amar ardentemente uns aos outros. Para isso, ele recomenda que é preciso abandonar atitudes e hábitos que são prejudiciais aos outros. O amor genuíno exige que a pessoa se livre de toda malícia, todo engano e dos fingimentos. Acrescido a estes pecados temos as invejas e, por fim, todas as murmurações ou difamações. Pedro deixa implícito que a língua é um instrumento que está sempre pronto e desejoso de falar sobre o nosso próximo maldosamente. A maledicência se manifesta de várias formas e o uso inadequado da língua dá espaço ao pecado. Todos esses pecados trazem prejuízo para outras pessoas, ao passo que o amor busca o bem dos outros. O amor não pensa em si mesmo, o amor é mais benigno, não olha para si, mas olha para os outros e busca atender às necessidades dos outros, assim como Deus para conosco. Muito bem, nesta exposição queremos abrir um pouco mais. O amor genuíno, Pedro diz, exige que a pessoa se livre de toda malícia, que são quaisquer desejos ou ações que causem mal ou sofrimento ao nosso próximo. Todo engano, que são atitudes de simular e prejudicar os outros mediante fraude ou falsidade. Fingimentos, uma característica da pessoa hipócrita que finge ser aquilo que não é e mascara em seu íntimo o mal mediante uma aparência de retidão. As invejas, que são atitudes que expressam no desejo de possuir algo que pertence a outro. Todas murmurações ou difamação, que é qualquer declaração que prejudique ou tenha a intenção de prejudicar a reputação de outras pessoas. E a consequência disso é, não sabendo amar, não amando de verdade, como pode crescer espiritualmente? Não tem jeito, sendo que o amor ao próximo é o maior dos mandamentos, depois do primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Muito bem, nesse assunto temos o apoio das Escrituras em textos como Mateus 23 e 28, onde é o próprio Jesus que diz: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Observe Jesus falando a respeito dos fariseus, chamando-os de hipócritas, que é justamente esse aspecto de fingimento, apresentar-se ou parecer ser justo, bom, quando na verdade não são. Só que muitas vezes alguém não entende direito isso, não percebe, e ele mesmo se engana, entendendo nele uma bondade, uma justiça, que diante da palavra e na prática diária não é bem algum. É onde a pessoa tem que estar atenta àquilo que de fato está fazendo e as implicações disto. Vamos, por exemplo, dizer, vieram trazendo condenação para o homem que era cego e que Jesus curara. Todo mundo espantado, e o cego falou tão claro: esse homem é de Deus, porque nunca se ouviu dizer que alguém curasse um cego de nascença, e Deus não ouve a pecadores. Enquanto os fariseus, querendo diminuir a verdade ou apagar a verdade a respeito de Jesus, operando milagres que nunca ninguém operou, estava dizendo que não só Jesus estava em pecado porque fazia aquilo no sábado, como ele também era um homem todo em pecado.
Mas a palavra foi tão simples. Nunca ninguém curou um cego de nascença. Mas eles, numa ideia de que não podiam aceitar Jesus, porque não o compreendiam, preferiam, acharam mais fácil negá-lo e acusá-lo de coisa que não tinha sentido. E assim muitas vezes atuaram os fariseus, querendo colocar em Jesus faltas que não havia, porque estavam acostumados com a sua tradição e não com a reta justiça que procede de Deus e que era manifestado nas palavras de Jesus, nos seus milagres. Em Romanos capítulo 1, verso 30, agora é Paulo falando: sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. Se isso existe em alguém, como ele pode crescer espiritualmente? Não tem como. Como ele vai amar a palavra que condena todas essas coisas? De jeito nenhum. Ou então, lê a palavra, cita a palavra numa interpretação diferente, às vezes até mesmo justificando numa interpretação errada na palavra de Deus, como se a palavra concordasse com os erros deles. Em Tiago capítulo 9, verso 9, Tiago é mais direto em acusar essas formas de agir, ao dizer: senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um só juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? É a colocação de Pedro e a consequência e a análise dele, ou a razão da sua exposição dessas palavras, que é impossível que alguém deseje o leite racional ou a palavra de Deus, ou se alimentar das coisas de Deus, se vive totalmente contrário às orientações, determinações, estatutos da parte de Deus. Então tem que se prender na palavra, aprendê-la, conhecê-la e depois praticar, e nisso há desenvolvimento espiritual. Por isso que nesse segundo parágrafo, ainda no tópico desejando de verdade o leite racional, continuando, Pedro diz, só que nós estamos agora desenvolvendo: aquele que vive nessas práticas não será capaz de desejar de verdade o leite racional. Por isso é necessário deixar todas as práticas destituídas de amor para se desenvolver espiritualmente. No verso 2, a ideia é que eles deveriam ansiar, desejar o leite espiritual, à semelhança do recém-nascido, que anseia com avidez e com regularidade pelo leite materno, que é puro e nutritivo. Os cristãos devem demonstrar desejo ardente pelo alimento espiritual, isto é, pela palavra de Deus, que é pura e não apresenta qualquer tipo de adulteração. Em Pedro, na primeira carta, capítulo 1, verso 23, 25, vimos que a palavra do Senhor é viva e geradora de vida, ainda que é capaz de alimentar e sustentar a vida, capacitando os crentes a crescerem para a salvação rumo à maturidade cristã. Observe que nós estamos vivendo um tempo de muitas falhas no meio do povo cristão, muita divergência de ensinamentos. Por que essa divergência de ensinamentos? Porque muitos não estão indo para a palavra de Deus.
Hoje em dia se consulta muito a pregação de outros, vai para a internet e pegam pregações, ensinos de outros e tomam aquilo como verdade. E ninguém está voltando à base, às sagradas escrituras, para ver se aquilo que dizem é de fato a palavra de Deus, para ver uma filtragem e não estamos propagando uma coisa errada. Por exemplo, tenho falado tanto, divórcio segundo o casamento. Meu Deus, ninguém consulta a Bíblia. A gente vê as pessoas falando, pregando e cópias de pregação baseado no argumento humano que alguém colocou. Mas temos que voltar para a Escritura. O que Jesus disse? E temos uma passagem, 2 passagens, 3, 10 passagens ou mais, Jesus falando sobre isso. Mas eles pegam um lugar e torcem ali e pronto, e vão de torção a torção, e a palavra se afasta ou é desconhecida pelo povo cada vez mais. Volta a expressão de Jesus: errais por não conhecerdes as Escrituras. Conhece os pregadores, as pregações, mas não conhecem as Escrituras. Por isso, tanta coisa estavam dizendo aí, quando na verdade, por exemplo, outra vez, vamos dizer, com a vinda de Jesus nas nuvens do céu, consuma-se tudo, e há uma destruição total. É o vinde benditos para o meu Pai e ide malditos para o fogo eterno. Mas as pessoas estão colocando tanta coisa depois da vinda de Jesus. E agora, se Jesus vinha uma vez, agora Jesus vem 4 vezes mais ainda. Cada um estendendo uma coisa nova, esquecendo as Escrituras. Após a ressurreição, o reino é entregue ao Pai e vem o fim. Pronto. E estão colocando tantas outras coisas, e não é isso que a palavra de Deus diz. Portanto, desejar outra vez a palavra, lê de novo, mas já sei, lê de novo, vai achar alguma coisa que parece nova, porque a palavra é viva e vai te ensinar coisas novas. Muito bem, assim continuando, passando à frente, vendo os versos, textos, somente 2 colocamos aqui. O Salmo 42, verso 1 e 2, quando Davi dizia: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Agora, Jesus falando em Mateus 4,4, ele, Jesus, porém respondendo, diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso que Deus falou com Josué: medita nessa palavra dia e noite. Dia e noite. E assim, outras exortações a mais, não só por Pedro, pelo Salmo, Jesus falando, mas nas Escrituras, como o Salmo 119 fala largamente, extensamente sobre a sublimidade das Sagradas Escrituras, o quão é benéfico estarmos envolvidos nela. Continuando, passando a um terceiro parágrafo, desejando de verdade o leite racional, voltemos. No primeiro parágrafo nós vimos: para crescer espiritualmente e de fato desejar o leite racional, só se amar os irmãos. Mas se houver algo impróprio no tratamento dos irmãos, já mostra que estamos em caminho errado, não estamos no caminho certo, que é aproximar-se da palavra para melhor servir a Deus. E agora, mais uma consideração. Por fim, Pedro acredita que quando o crente lê a palavra de Deus e tem um encontro com o Deus verdadeiro, pelo conhecimento de seu Filho Jesus Cristo,
Deus lhe concede inúmeras bênçãos. É por isso que os filhos de Deus têm prazer e podem regozijar-se no Senhor, que é bom e gracioso, assim como Davi se expressou: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Portanto, agora colocando aquele que busca o leite racional, todo aquele que busca não acha, todo aquele que bate, a esse se abre. Ou seja, aquele que medita na palavra de Deus, ele vai ter entendimento e vai saber como orientar o seu viver para estar na vontade de Deus. Portanto, não há dúvida alguma. E colocamos a palavra da segunda carta de Pedro no verso 4 do primeiro capítulo, que diz: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Vamos lembrar desse apego às palavras de Deus e aquilo que ela traz de promessas, bênçãos, instrução, orientação, conselhos, exortação e tudo mais. Por exemplo, Daniel, homem aprovado por Deus e tudo mais, mas não deixava de meditar nas sagradas escrituras, e num tempo que não era a revelação, a grande manifestação do Filho de Deus, e ele meditava, e meditando veio a ter conhecimentos grandes, como está escrito no capítulo 9 de Daniel, e ele pôde falar de coisas maravilhosas que vinham em sequência. Ou Paulo, mesmo preso, em vez de estar em lamúrias porque estava em prisão, que nada, pregar o evangelho para os presos, junto com ele, pregava para os que eram os seus guardadores, os soldados, e ainda pedia para não esquecerem de levar para ele os livros que existiam naquele tempo. Não vamos entender, irmãos, que Paulo andasse com uma Bíblia desse tamanho aqui, que nem nós, não existia isso, não. Existiam livros soltos, cópias diversas. Então pode ser que Paulo, por exemplo, tivesse algumas palavras, alguns profetas, um escrito, por exemplo, de João, mas ele ficava pedindo: não esqueça de trazer para mim, né? Manuscritos, livros outros, porque ele na prisão queria ainda aprofundar. Observe, não naquilo que ele escreveu, mas que os profetas escreveram, ou outros apóstolos também tinham já escrito. E nós, como estamos nesse particular, com tanta revelação da parte de Deus, consideremos isso. Assim, passando a um segundo tópico, crescendo como parte do edifício de Deus, Pedro entra neste assunto de uma comunhão muito grande com Deus. De que forma? Vejamos neste assunto, que é desenvolvido num primeiro parágrafo, citando os versos 4 a 8 do texto bíblico que lemos. E releio, verso 4: e chegando-vos para ele, Jesus, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E ainda o verso 7 e 8: e assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. E assim, passando a esse parágrafo, nesse segundo tópico, crescendo como parte do edifício de Deus,
peço atenção para ver se compreendemos isto. Nesta sessão, Cristo é chamado pedra viva, aquele em quem a sua igreja está edificada. Embora rejeitada pelos homens, é eleita e preciosa para Deus. Jesus Cristo é a água viva, o pão vivo, mas também a pedra que vive e concede a vida. A imagem de Cristo como pedra é, além do mais, uma forma de lembrar o julgamento de Deus. Embora Cristo seja uma fundação firme para qualquer um que deposite sobre ele a sua fé e esperança, ele é a pedra que os edificadores reprovaram, ele é uma pedra de tropeço e ainda a rocha de escândalo para todo incrédulo que rejeita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ou seja, Jesus é a pedra, é a base. Quem está nele, aprovação. Mas aí mesmo está o juízo condenatório para aqueles que não estão nessa pedra, nessa rocha, nesse fundamento. É condenação. Entendamos esse aspecto que Pedro está colocando. Mas nós, que somos pedras vivas, é o que ele vai dizer, assentados, edificando a casa de Deus. Cada um de nós, imaginemos, somos um tijolo, na linguagem de hoje, um bloco, só que é um bloco vivo, e nós estamos colocados nesta organização viva, nesse prédio vivo, que é morada de Deus. Vamos ver se a gente explica de outra forma. Vamos observar como é que foi criado o homem mesmo. Primeiro, um boneco de barro, mas Deus soprou em seus narizes, nas suas narinas, o fôlego de vida. Então o sopro de Deus penetrou naquele boneco e pum, virou ser vivo. Voltemos. O que temos em Adão? Um homem que agora é em si mesmo um ser vivo, no qual dentro dele está o fôlego de Deus, ou outra palavra, o Espírito de Deus. Então o homem vivo, ele tem parte dele, pó, e parte de Deus. Ou seja, a porção que ele recebeu do Espírito de Deus, do fôlego de Deus, do sopro de Deus, mora nele. É o que depois Salomão vai dizer, que um dia Deus vai requerer de volta e o pó volte ao pó como era. Então nós, naturalmente, já somos morada de Deus, só que não há carne e no templo, que é físico, é a tenda no deserto. É a tenda no deserto. Só que também não é para a vida eterna, é para um período de vida terrena. Mas agora, o ponto importante, que em Cristo Jesus, esse fôlego de vida que está em nós, já é para nos dar vida eterna, já transformando-nos ou dando-nos a natureza divina. Aí somos filhos de Deus duas vezes, para uma vida terrena. Ele nos gerou na vida terrena e ele nos gerou para a vida espiritual. Pertence a essa segunda geração os que estão em Cristo Jesus. É o que Jesus diz, que está à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu e o Pai entraremos e faremos nele morada. Ou seja, o Espírito de Deus está em nós, Deus está em nós. Isso na vida terrena aqui. Agora imagina na espiritual, quando é considerado que cada um é um tijolo de um templo espiritual, onde Deus habita. Vamos colocar agora essa nossa reunião. Cada um de nós é morada de Deus. Se estamos com Jesus, é morada de Deus espiritualmente, individualmente, mas ao mesmo tempo Deus está no meio da igreja. Aí é uma coletividade que também recebe o Espírito de Deus.
onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu também. Ou vamos colocar de outra forma, entendamos, a oliveira, ou a videira, ou a figueira. Jesus disse: eu sou a videira, ou a figueira, ou a oliveira. Meu pai é o lavrador, e nós, as varas. E para ser desta árvore, que é Cristo Jesus, a seiva, o Espírito de Deus percorre tudo. Cada um de nós, cada vara desta árvore. Então vamos entender assim, irmãos. Coloque na sublimidade dos lugares celestiais, em que nós somos o corpo de Cristo. Cada um de nós é um membro, é uma célula, em que Cristo é a cabeça. O que é isso eu não sei. Lá no céu nós vamos ver. Lá no céu vamos ver. Então imagine Jesus sendo a cabeça e nós sendo o corpo. Essa união e essa ligação total em espírito. São coisas tremendas demais, que Pedro está colocando dessa forma. Nós somos pedras vivas. Jesus é pedra viva e é base, e nós somos pedras nesse edifício. Aí Jesus é o nosso apoio, mas quem não tiver Jesus é sinal de condenação. Por isso Jesus é uma rocha de escândalo, uma pedra de tropeço para os que não creem nele. Assim, continuando e observando uns textos bíblicos, em Isaías capítulo 28, versos 16 e 17, a primeira parte, Isaías falou assim: portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Agora observe o verso 17 na sua primeira parte: e regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo. Ou seja, Isaías já falou que Jesus é a pedra, o Messias seria a pedra, e pedra base. E como seria o juízo de Deus? Deus esticaria a linha na horizontal, todas as pedras que estiverem alinhadas por Jesus, a aprovação. E na subida da parede, vamos dizer assim, espiritualmente falando, quem estiver alinhado com a pedra principal, que é Cristo, no prumo, é aprovado. E quem estiver fora, reprovado. Assim como o pedreiro tira um tijolo para fora, porque não se encaixou, e coloca outro, cada um de nós somos pedra, alinhados por Cristo. Se estamos alinhados, o pedreiro celestial deixa, e o cimento gruda, solidifica, prendendo-nos àquilo que é a obra de Deus, o corpo de Cristo. Então são formas de dizer. E observe, Isaías, assim Jesus é aprovação para quem está no prumo, quem está na linha, e é reprovação para quem está fora da linha ou do prumo. Lucas capítulo 2, verso 34, é palavras que Simeão disse, colocando só uma parte do verso 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Aí muitos olhavam para Jesus de uma forma que entendiam, e não segundo as escrituras, se confundiam. Mas quem se humilhava e ia para as escrituras, ou observava a verdade, a pureza, a sinceridade, o poder dos milagres em Jesus, pronto, ficava salvo. É isso que precisamos estar atentando em tudo isso, em palavras simples que Pedro está colocando. E depois em Atos capítulo 4, verso 10 a 12, é o mesmo Pedro que vai dizer, só que agora em Atos: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos,
em nome desse é que este está são curado diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Assim, nessas expressões, Pedro insiste sempre: Jesus é a pedra, por uns rejeitado, mas por Deus, o que importa, pedra principal de esquina. E observe Nicodemos, mestre em Israel, ficou balançado, mas foi a Jesus: mestre, bem sei que és da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não é com ele. Pronto. Veio a Jesus observando Jesus, mas quem se opôs foi a perda. Aí Jesus se tornou para esse rocha de escândalo, pedra de tropeço. Mas continuando num parágrafo segundo, crescendo como parte do edifício de Deus, nesses versos 4 a 8, temos também Pedro, que esclarece ainda que os cristãos, por estarem unidos a Cristo, também são considerados pedras vivas e partiram da mesma condição de seu Senhor, isto é, pedras vivas, eleitas e preciosas. Essas pedras humanas estão sendo edificadas como casa espiritual, isto é, templo de Deus, a casa onde Deus habita. Os eleitos atuam como sacerdócio santo na casa de Deus. Não oferecem mais sacrifício de animais, como na antiga aliança, mas tudo quanto fazem é um serviço a Deus, um sacrifício espiritual, vivo, santo e aceitável diante de Deus, e que lhe dá prazer ou alegria. Isto é um privilégio e uma honra singular, o fato de que Deus não apenas nos consagrou como templo para si, e no qual Ele habita, mas também nos fez sacerdotes para oferecermos ações de graças e louvor ao Altíssimo pela obra da redenção de Jesus Cristo. Nessa nova condição espiritual, o cristão pode, sem exceção, aproximar-se com confiança do trono da graça. É Pedro colocando de pouco em pouco algo novo. Agora o assunto de sacerdócio, além de ser casa espiritual, ou seja, ter comunhão direta com Deus, ainda é sacerdote, tem acesso a Deus, como os sacerdotes antigos entravam no lugar santo, e o sumo sacerdote materialmente, na lei, entrava, ainda que uma vez por ano, na presença de Deus no lugar santíssimo, mas por Cristo Jesus o véu foi rasgado, e assim o acesso está aberto para todos aqueles que são sacerdotes. O que são sacerdotes? Homens tirados dentre os homens para intercederem, para trabalharem nas coisas de Deus a favor dos homens. Benignidade de Deus para conosco. Mas aí temos textos bíblicos que podemos estar lembrando. Em Efésios 2,19, ainda que é uma palavra de Paulo, colocamos, destacando, que está bem claro aqui, quando Paulo disse: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Me veio ainda a lembrança para a gente entender: nós somos pedras vivas, já aqui,
pedras eleitas, preciosas para Deus. Agora, comparemos com Salomão construindo o templo de Deus. O templo de Deus era em Jerusalém, mas Salomão cortava as pedras, ou determinou que as pedras fossem cortadas nas pedreiras. Lá nas pedreiras tinha poeira, tinha barulho, né? E as pedras eram preparadas, depois de prontinhas, eram levadas para Jerusalém e encaixadas, porque já estavam prontas. Assim, espiritualmente, nós estamos sendo burilados, irmão, cada dia. Ou seja, estamos na pedreira, o mundo é a pedreira em que Deus está trabalhando em nós, tirando de nós aquilo que está em excesso, fazendo o que precisa fazer. É passar o buril, é o buril, é a lixa grossa, já é lixa fina, o que mais? Seja o que for, depois que estivermos prontos aqui, atingirmos o plano de Deus, porque Ele começou e Ele vai completar e aperfeiçoar a sua obra em nós. Aí nós somos transportados para os lugares celestiais, encaixados lá na Jerusalém Celestial, lugar da morada de Deus. Só para nós entendermos essa outra comparação. Mas continuando em Romanos capítulo 12, é uma passagem importante para nós, verso 1 e 2, que nós já conhecemos. Esta exortação: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E em Hebreus 13, 15 e 16: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Não esqueçais da beneficência e da comunicação. Beneficência para com o próximo, comunicação entre os irmãos, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Aí volta aquilo que nós já expusemos no primeiro tópico. Mas continuando um pouco mais, avançando para o terceiro tópico: as bênçãos e o conhecimento dos eleitos. As bênçãos recebidas da parte de Deus e o conhecimento que os eleitos atingem. Continuando na palavra de Pedro, aqui agora é citado nesse tópico 3, os versos 9 e 10, que leio para nós termos junto agora a exposição que Pedro colocou, ao dizer: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E assim o texto para nós é o parágrafo primeiro nesse tópico terceiro: as bênçãos e o conhecimento dos eleitos. Nos versos 9 e 10 que acabamos de ler, vemos as bênçãos destinadas aos eleitos de Deus, em contraste com a situação daqueles que são filhos desobedientes. Os cristãos são chamados de geração eleita. Isso já é repetição, pois Pedro já falou isso antes. Pelo fato de Jesus ter sido eleito por Deus, e é através dele que eles, os cristãos, nós, temos o privilégio de pertencermos à família, chamando Deus de Pai.
citando aqueles que Pedro escrevia, eles são também chamados de sacerdócio real e nação santa, isto é, os cristãos devem lealdade a seu Rei Celestial, Jesus Cristo, que é verdadeiramente Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ainda eles pertencem a Deus, que os comprou com o sangue de Jesus Cristo. Observe que anteriormente Pedro já tinha dito que nós somos pedras vivas, construídos ou no processo de construção da casa de Deus em espírito, e que somos sacerdotes. Agora ele coloca sacerdotes num sacerdócio real ou numa nação santa. Mais algum acréscimo: pertencemos a um reino. É isso que quer dizer, onde Jesus é rei e é Senhor sobre todos, sabendo que pertencemos também a Deus por aquisição pela vida de Cristo Jesus. Essas aqui são coisas já conhecidas e é reforço da palavra anterior, e que nós também colocamos com os textos que temos em apoio a isso, como em Êxodo capítulo 19, verso 5, assim se colocou lá no passado, na saída do Egito: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Observem, colocou-se-lhe atrás, há pouco, pedras vivas, templo de Deus, morada de Deus, e agora, ao mesmo tempo, somos uma nação, somos um reino. Por isso essa expressão de sacerdócio real e nação santa, palavra colocada por Deus para o povo de Israel na saída do Egito. Observe que lá foi colocado que se eles ouvissem ao Senhor e andassem segundo as suas palavras, seriam nação santa e sacerdócio real, e uma propriedade particular, peculiar, especial de Deus, ainda que tudo era dele, tudo era de Deus. Tragamos para agora. O assunto inicial foi alimentarmos do leite racional, alimentarmos da palavra de Deus, assim como foi falado que o povo saindo do Egito tinha que andar na palavra de Deus, cumprir a vontade de Deus para ser nação santa e sacerdócio real. Agora é a mesma coisa, se nós atentarmos com essa palavra e a cumprirmos, seremos essa nação santa, esse sacerdócio real, que não é na terra, começa aqui, mas a projeção é nos lugares celestiais. Em Apocalipse capítulo 1, verso 5, está escrito para nós: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre. Amém. Vamos fazer uma pequena comparação aqui. Aqui nesse verso 5 está falando que fomos lavados, purificados dos nossos pecados. Dá uma ideia de água nos lavando. Muito bem. Preparando-nos para estarmos aptos para as coisas de Deus. Só que um pouco antes falou de pedra. Aí o assunto não é purificação, mas moldagem. De nós estamos moldados para o propósito de Deus, e propósito eterno esse. Lavar, a gente entende, coisa fácil, mas se precisar coisa difícil também, entra-se também com a serra, com o explosivo, com o que for preciso, para Deus operar em nós e ficarmos na medida certa. Ou seja, para Deus não tem problema. Que nós somos de dificuldade em nós mesmos para chegarmos aos céus,
Ele tem ferramenta para tudo, para tudo. Se é fogo, trabalhando como ourives. Se é água, ele trabalhando como lavandeiro. E agora, se somos pedra, ele sabe trabalhar com a pedra também. Portanto, entendamos, Deus está trabalhando em nós, pela nossa salvação. Mas continuando, Apocalipse 19:16, falando de Jesus como Rei dos Reis, nesse reino que é eterno e celestial, e na veste de Jesus e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E em Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10, o céu inteiro cantando o quê? E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Jesus manifestado aos homens, quanta rejeição, e depois a morte de cruz. Mas Jesus sendo apresentado nos lugares celestiais da morada de Deus, toda a plenitude dos anjos fiéis, todos aqueles que assistem diante do seu trono, se prostram e confessam que pela morte de Jesus, ele tinha adquirido a todos para serem de Deus. Observe que diferença, irmãos? Portanto, aí está Jesus sendo Senhor de todos por direito, e comprados não para ele propriamente, mas ele comprando para dar ao Pai. Na sequência, vamos para um segundo parágrafo: bênçãos e o conhecimento dos eleitos, sendo abençoados grandemente por Deus e adquirindo conhecimento, o que se espera, diz Pedro, é que nós sejamos testemunhas do Senhor, porta-vozes das suas virtudes e do seu projeto de salvação. E assim lemos nesse parágrafo: é por esses motivos que eles devem proclamar seu conhecimento das virtudes louváveis de Deus, seus feitos, seu poder, glória, sabedoria, misericórdia, amor e santidade, e através de sua conduta devem testemunhar que são filhos da luz e não das trevas. Ou seja, que a nossa luz brilhe, e pelo brilho das nossas vidas o mundo glorifique a Deus. É a expressão nesse capítulo 2, quando ele diz: nós somos geração eleita, verso 9, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É assim que Pedro encerra esse texto, que começou falando de nós nos alimentarmos da palavra de Deus, tal qual um leite genuíno, puro, ainda que alguém possa achar simples e primário, mas a palavra de Deus é isto: é leite, mas também é alimento sólido para os já experimentados na fé. Então, observe até isso para nós colocarmos também. Mas o propósito é também nós publicarmos as maravilhas de Deus. E assim colocado, podemos estar concluindo esta nossa exposição e dizendo: a salvação plena do crente para a glória celestial é o alvo para o qual o apóstolo Pedro leva todo cristão a mirar. Para isso, todo crente precisa alimentar-se continuamente da palavra de Deus e crescer na graça e no conhecimento do Senhor, porque crescendo ou se fortalecendo nas coisas de Deus pela palavra, ou no conhecimento e entendimento, ele pode tanto se resguardar como ensinar os outros e
avançar mais e mais à frente, glorificando a Deus. Nós temos em Mateus capítulo 28, quando Jesus dá a ordem de pregar o evangelho a toda criatura, batizando-a. Depois Jesus volta a falar: e ensinando todas as coisas que vos tenho ensinado. Então é um processo, nós sendo atingidos pela palavra, crescendo, aprendendo e passando o conhecimento para outros, para a glória de Deus e como um serviço prestado a Deus, no propósito de outros mais serem adquiridos para a salvação em Cristo Jesus, pelo seu Evangelho. Assim, colocando esse término que nós temos, lembremos que temos avançado, tendo o nosso textuário no verso 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso no desenvolvimento do esboço proposto, desejando de verdade o leite racional, estando nos detendo de contínuo e sempre numa situação de permanência no estudo da palavra, depois crescendo como parte do edifício de Deus, tendo conhecimento e aprimorando-se, desenvolvendo-se, e lembrando das bênçãos e do conhecimento recebido, para estarmos testificando a outros, proclamando as verdades e as grandezas e virtudes de Deus. Assim concluído, encerramos nossa lição, e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.